Quem somos nós? Quando nós somos contrariados, quando nós somos provados por Deus, quando nós somos tentados e quando nós recebemos não. Crescer dói, é muito difícil. Sair da zona de conforto é terrível. A gente quer ficar dentro da zona de conforto mesmo que é o lugar onde nada cresce. As pessoas levam mais flores em morte do que em vida porque o remorso é mais forte que a gratidão. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, Brice. Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Bianca. É um prazer estar com vocês em mais um episódio. Aproveito para convidá-los a curtir, comentar e a compartilhar. Brice, qual que é o nosso convidado de hoje? E o nosso convidado de hoje é o nosso irmão Gessé Ávila. Ele vai trazer para a gente alguns conteúdos relacionados à psicologia, já que essa é a profissão dele. Irmão Gessé Ávila, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. A paz do Senhor, muito obrigado. Eu fico muito grato a Deus, grato ao convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, um momento muito especial, muito maravilhoso. E eu creio que a gente tem algo da parte das ciências humanas e da parte de Deus também. Com certeza. Para agregar e vai ser muito produtivo. Amém, glória a Deus. Irmão Gessé, conte-nos como que foi o seu processo de conversão? Nos anos 80, os meus pais foram enviados para a obra missionária pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eles já tinham 4 filhas e 18 de dezembro de 1984, então veio o tão esperado menino que o meu pai queria tanto. Ele dizia assim, se não vier menina, a gente não para de tentar. Meu Deus. Então, quando Eva se alegrou, porque alcançou do Senhor varão, né? Uhum. Então, o meu pai se alegrou quando veio o menino, ficou muito feliz, imagine. E durante aquele tempo, até 1991, foram para Criciúma, que é a cidade onde a gente reside até os dias de hoje. Eles se afastaram, infelizmente, dos caminhos do Senhor. Ficaram 5 anos afastados. E foi em 1996, com o falecimento do meu pai, que a minha mãe veio para a Igreja Deus e Amor, onde ela é obreira até hoje, na mesma congregação. Nós congregamos até hoje na igreja local, Vila Manaus. E estamos lá, graças a Deus. E nesse tempo, um tempo muito bom, um tempo de muita experiência com Deus. Eu entrei no Pequeno Galileu, foi minha primeira experiência, meu primeiro contato na Igreja Deus e Amor, Pequeno Galileu, e depois um grupo jovem. Comecei a pregar naquele tempo, né? Adolescentes pregavam, né? Com 13 anos já me deram oportunidade. E eu louvo a Deus que as oportunidades elas vinham e eu provocava oportunidades e caçava oportunidades. Não pode se oferecer, mas eu sempre fui muito oferecido. Até hoje eu me ofereço para fazer a obra de Deus. Diga, eis-me aqui, envia-me a mim, conta comigo. Se quiser eu vou lá. Eu venho aqui na sede mundial, mas todo mês a gente está aqui no workshop para casais, mas todos os meses eu estou levando Santa Ceia lá no interior, aonde bem pouquinha gente, igreja muito pequena. Isso é bom. É bom para a questão do ego, da vaidade, para a gente ponderar e equilibrar. E eu amo fazer a obra de Deus, então nasci nos caminhos do Senhor e eu agradeço muito a minha mãe, porque foi ela que seguiu o que a Bíblia diz, de orientar o filho, de mostrar para o menino qual é o caminho em que ele deve andar. Ela não me criou na igreja, ela me criou nos caminhos do Senhor. E eu tenho certeza que hoje, aos 39 anos de idade, indo para os 40 já, isso fez total diferença para que eu seja e onde eu esteja. Agradeço imensamente a minha mãe. E as experiências que eu tenho, aí dá para escrever um livro, né? Experiências com Deus maravilhosas, e amo demais na Igreja Deus e Amor, aonde proporcionou para que eu pudesse ter essas experiências lá da minha adolescência, da minha juventude, as oportunidades incríveis na Igreja Deus e Amor. Um jovem, né, solteiro, ter a oportunidade para liderar, para
cuidar de uma congregação. Então, sou muito grato a Deus e a minha mãe e a Igreja Deus e Amor por isso. Que bênção. E falando um pouquinho agora sobre a sua profissão, o que é a psicologia e por que você escolheu esse curso, essa carreira? Eu acho que foi a psicologia que me escolheu, porque nunca me passou pela cabeça de eu ser psicólogo, nunca imaginava. Eu tinha acabado de... eu fiz um curso técnico em administração de empresas depois do terceirão. Antes, eu fiquei 7 anos engraxando sapato na Praça Nereu Ramos, lá em Criciúma, que do meu currículo eu coloco em primeiro lugar, antes de qualquer formação. Eu, de 1992 a 1999, fui engraxate de sapato com muito orgulho. Estava pregando no culto, testemunhando que dos 300 sapatos que eu engraxava por mês, 30 era para obra. Então eu sou dizimista desde que eu engraxava sapato. E Deus me abençoou tanto, tanto, que me deu uma esposa maravilhosa, que é a Joyce, que é o amor da minha vida. Isso é a maior prosperidade na vida de um homem, é ele ter ao lado dele uma pessoa que ele ama e dela ele é amado. Mas a psicologia, eu fiz o vestibular, e tinha encerrado já na sexta-feira e era na segunda, e eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição, e muito menos pagar a mensalidade. Eu tinha muito acesso às bolsas que tem hoje, né? Por exemplo, a minha esposa está terminando o último semestre agora, estética e imagem pessoal, é da área da saúde também, né? Sim. E para ela muito mais tranquilo, mas para mim foi muito mais difícil. E a minha irmã Raquel, agradeço muito, porque metade do meu curso foi ela que me ajudou. Depois as bolsas também, de estudar e trabalhar pela universidade. E graças a Deus que o Senhor deu condições para que a gente terminasse. A psicologia é essa ciência fenomenal que estuda esses fenômenos psíquicos, emocionais, comportamentais. É uma ciência fundamental na existência humana e principalmente para os nossos dias. Do grego, a psique, né? O estudo da alma humana. O apóstolo Paulo ele fala da tricotomia, do espírito, alma e corpo. Então, a psicologia ela dá esse suporte, esse auxílio da alma, que é a sede setorial das emoções, do comportamento, dos pensamentos, sejam os pensamentos automáticos ou as crenças mais enraizadas, as centrais ou as subjacentes. E a psicologia tem uma gama aí enorme, um leque muito grande de abordagens, e cada abordagem contribui para a estabilização da existência desse paciente, que ele venha se reconectar com ele mesmo e com a vida, com as relações sociais. E quais são suas áreas de especialização? Terapia cognitivo-comportamental, que eu amo de paixão, a TCC de Aaron Beck, um psicanalista norte-americano que na década de 60 revolucionou a psicologia comportamental, de Skinner e de Pavlov, que acreditava que o ser humano ele é fruto de estímulo e resposta. E na década de 60, Aaron Beck diz, não, calma, antes da resposta tem um acesso de memórias, de pensamentos, de sentimentos, de emoções para dar uma resposta. E é essa tríade da terapia cognitivo-comportamental, pensamento, emoção e comportamento, que a gente se baseia. Então eu fiz uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental com aplicabilidade nas psicopatologias. Eu atuo na área do tratamento da dependência química. Há 10 anos eu trabalho com dependentes químicos, terapeuta familiar, especialista em casais, sexólogo clínico, capelão evangélico, palestrante, psicanalista, servo de Deus. Tem tanta coisa. O que te motivou a escolher essas áreas? Alguma motivação, algum apreço especial por alguma matéria da faculdade? Vivências? Na terceira fase da faculdade, eu já gostei do behaviorismo, né, o comportamentalismo.
na quarta fase, no quarto período, eu já era monitor daquela disciplina. E comecei a gostar demais, fez muito sentido com as filosofias paulinas e de Cristo também. Então, me identifiquei muito. Até os colegas evangélicos também diziam assim, nossa, isso é muito Paulo, né? Isso é muito Jesus, né? O lado crente falou mais alto. Então, fez muito mais sentido. Obviamente que a TCC em si, ela é um leque, uma gama de outras abordagens. Mas fez muito sentido que tu tem que gostar daquilo que tu faz, daquilo que tu atua. E eu acredito demais nas técnicas, nas vivências que existem, as intervenções da terapia cognitivo-comportamental. Então, falou em TCC, eu amo de paixão, sem vaidade e sem partidarismo. Que a TCC é a melhor, ela é melhor indicada. A Associação Norte-Americana de Psiquiatria, muitos médicos, eles acabam encaminhando, dependendo da queixa, da necessidade, para a TCC, baseado nas evidências, nos resultados. Mas isso não quer dizer que ela é a melhor. Quer dizer que ela é a mais apropriada para todos os casos e todas as queixas. Até porque tem tantos teóricos da psicologia que são incríveis e sempre o final é a remoção da queixa daquele paciente que está com sofrimento psíquico. Perfeito. E é possível alinhar, como que é possível, na verdade, alinhar a vida profissional à vida ministerial? É possível. Eu sou a prova disso. Eu comecei a estudar teologia em 2006, junto com psicologia. O que me chamou a atenção é que no terceiro período, uma colega veio falar comigo e disse assim, as filosofias humanas estão mexendo com a minha fé. Meu Deus. Eu disse para ela assim, interrompe, tranca o curso, ora a Deus, pede uma direção, porque antes de ser acadêmica de psicologia, tu és cristã, tu tens os teus princípios, tu tens a tua fé. Eu estou bem seguro, eu estou bem enraizado. O meu solo epistemológico, do ponto de vista teológico, ele tá firme, tá legal. Eu vou reter tudo aqui. Eu vou examinar tudo. Sim. Mas eu só vou reter o que é bom, o que vai me edificar, vai me ajudar. E esse filtro teu, ele tá com problema. Então, tu precisa refletir alguma coisa com relação a isso. Eu terminei psicologia em 2013, 2015, que aí com especializações, com cursos de extensão, com aperfeiçoamentos, enfim. E foi o ano 2015 também que eu terminei o bacharel em psicologia, em teologia. Então, eu acabei fazendo os dois lados, trabalhando os papéis sociais, né? O GCE. Cristão antes de ser psicólogo. Por isso, eu digo que eu não sou um psicólogo cristão. Eu sou um cristão que estudei psicologia, logo me formei, sou psicólogo. Até porque não existe um teórico. Eu acabei de mencionar Aaron Beck na TCC, assim como existe Carl Rogers na abordagem centrada na pessoa, assim como existe Freud na psicanálise, e por aí vai. Não existe um teórico na psicologia cristã. Então, a jovem ou jovem cristão que ele estuda psicologia, ele vai terminar o curso, ele vai ser um cristão psicólogo. Até porque o Conselho de Psicologia não vê com bons olhos e não é legal também, porque é preciso que haja uma separação técnica. Então, eu sei, Brice, quando eu estou atuando enquanto psicólogo, que é a minha máscara social, eu não leio a Bíblia, eu não faço oração, e aí quem está de fora fala assim, Deus não te mostra nada? E as pessoas, o Espírito Santo que revela e não se engana, não te mostra alguma coisa? Sim, ele já mostrou. Mostrou que eu tinha que estudar bastante para eu recorrer às teorias humanas para aquele momento ali. À noite no culto, quem a gente encontra lá, independentemente quem seja, se é paciente ou não, é um outro momento. Eu acho fantástico isso. Eu acho fenomenal. Porque é o mesmo Deus, o mesmo Espírito que opera em tudo e em todos, mas ele é tão humilde que ele sabe respeitar. Ele fala, esse momento é o momento dele.
A gente vai mencionar mais para frente sobre esses limites, mas é importante que você já tenha começado com isso, né? E assim, para quem nunca foi numa sessão de terapia, como que é a estrutura de uma sessão e como que é o tratamento de modo geral? Isso depende, é bem subjetivo. Na verdade, a palavra subjetividade ela é bem da psicologia, né? E cada abordagem tem os seus meios, os seus modelos, né? O meu, por exemplo, que é da TCC, tem um manejo terapêutico. Então, dependendo da queixa, quantas sessões a gente vai utilizar para aquele paciente. Isso é possível saber já na primeira sessão ou isso vai sendo percebido ao longo do Sim. tratamento? A maioria dos casos a gente já, pela experiência, já dá para saber. Geralmente 12 sessões, e aí quando termina, porque são sessões estruturadas, a gente vai trabalhar dentro contrato terapêutico no início, contrato terapêutico, psicoeducação, esse paciente sabe a respeito dessa queixa, o que ele sabe sobre as técnicas cognitivas e comportamentais que serão utilizadas, prevenção a recaídas no final, porque terminando as 12 sessões, ele está apto, está pronto para receber alta e essa avaliação a gente faz em conjunto. É o paciente o agente ativo nesse processo e não é o psicólogo o conselheiro que vai dizer o que tem que fazer, o que não. São sugestões, são possibilidades que surgem dentro do ambiente de terapia. E dependendo da abordagem, às vezes pode se estender, abordagem e queixa pode se estender por meses, não é? Dependendo do quadro. Existem situações psicológicas, emocionais e comportamentais que se resolvem em 3 meses, ou menos ainda, dependendo do insight do paciente. Como que ele vai lidar com essa abordagem, com as técnicas que serão utilizadas, com a tarefa de casa, com a devolução. Ele entendeu toda a psicodinâmica de todo o processo e ele vai tranquilo. Eu sempre digo no primeiro atendimento que é como se a gente colocasse o paciente na bicicletinha pequena com rodinhas, que ele vai aprender e gradativamente a gente vai tirar as rodinhas. Também as muletas psicológicas, né? Ele vai, daqui a pouco ele está andando com as próprias pernas. E ao mesmo tempo, ele chega com óculos e aí a gente vai mudando as lentes, a armação, o que ele acha melhor para ele. Não é eu dizer assim, eu acho que no teu rosto cabe mais. Isso são metáforas, claro, né? Sim. Acho que fica legal para ti isso. Toma essa decisão aqui. Ó, os caminhos estão aqui, as portas são aquelas ali, as chaves também estão aqui. Então, é o paciente que vai tomar. O psicólogo, ele dá apenas o direcionamento. Exatamente. Eu vim aqui porque eu quero saber o que tu acha. Caso eu compre uma moto, eu namoro... Eu imagino que deva chegar esse tipo de questionamento, né? As pessoas vão procurar praticamente um conselheiro. O que eu faço? Isso ou aquilo? Mas esse não seria o melhor caminho. Porque já é o senso comum que tem esse pensamento de que, em primeiro lugar, desculpa a expressão, que psicólogo é para louco. Tem essa resistência, né? Então, e outra coisa, o psicólogo é o conselheiro. Eu não vou mais no psicólogo. Eu fui lá, o cara só me ouviu, só ficava fazendo assim, claro, e aí? Só me fez perguntas, o cara não me falou nada. Eu já ouvi essa. E uma das técnicas da TCC é o questionamento socrático, né? E a mãe de Sócrates, sendo parteira, ele ficou observando, né? Poxa vida, sai vida de dentro de uma vida. Então, do ponto de vista filosófico, Sócrates tirava a vida de dentro de uma vida. Todavia, ele não era parteiro, mas ele era conhecido como parteiro do saber, do conhecimento. Então, as pessoas iam fazer uma pergunta, ele respondia. Não é Jesus isso ou não? Não é muito Jesus? Sim. É muito, responder muito uma pergunta com outra. Então, fazia a pessoa refletir. Ô mestre, o que eu tenho que fazer? O que diz a lei? Ele não responde, né? O que diz a lei? Isso eu faço desde a minha mocidade, da minha juventude, eu conheço tudo. E Jesus, então, meu filho, o que falta para ti é a prática. Seria a prática não da lei, mas a prática hoje, a prática do evangelho. Tu manja, tu conhece de Mateus a Apocalipse, ou de Gênesis a Apocalipse, que falta é a prática.
Então, Jesus sendo Jesus sempre. E esse preconceito que existe, esse rótulo social, é distorção cognitiva. Porque as pessoas pensam que elas vão no psicólogo e ele é o solucionador dos problemas. Ele é o mediador entre essa pessoa que está desnorteada. Ela está com o GPS mental dela desconfigurado, desatualizado. E se a gente forçar um pouquinho, a gente ouve aquela voz assim, ó, recalculando a rota. A pessoa está desorientada. Ela vai ao psicólogo, à psicóloga, ao terapeuta, e ele vai colocar novamente na rota, nos trilhos, e a pessoa vai andar para frente. Direcionamento. Quais são as indicações para que se procure um psicólogo? Estou tendo prejuízos importantes, estou tendo danos, eu percebendo, ou alguém que está muito próximo a mim, alguém da minha família, é importante que eu procure por socorro. Mas às vezes a pessoa não percebe, ela mesma não nota. Então, aí é o papel de quem está próximo, um colega, um amigo, tem afinidade, para chegar e orientar, ou um familiar, que essa pessoa precisa de terapia. Então, seja a autopercepção ou alguém que está próximo, que tenha essa oportunidade para dar uma orientação de, quem sabe, procurar um suporte psicológico. Eu, por mim mesmo, já fiz enquanto os professores sempre nos orientavam na faculdade. Eu fiz, foi maravilhoso, foi muito bom. E hoje eu continuo fazendo. A Joyce faz também, a gente faz para casal e faz individual. Então a gente fez antes de engravidar. Vai mudar todo o processo. Não é só hormonal, mas é psico, neuro, endócrino, emocional e comportamental. E eu tô junto nesse processo, então vamos ir juntos. E o bebê nasceu e a gente continua fazendo, e agora a gente vai com uma psicólogo infantil, porque precisa de orientação. Nós nunca sabemos e nunca saberemos tudo. Nós somos o animal mais ignorante quando nasce, para se tornar, talvez, na idade adulta, o mais inteligente, talvez. Através dessa troca de conhecimento e de saber. Através da interação com o meio. E o psicólogo é uma das ferramentas que vai me ajudar a me reencontrar, vai me ajudar a me reorientar. Quando criança, a mãe leva no pediatra, a mãe leva no dentista. Qual a indicação para que uma mãe leve uma criança ao psicólogo? Muito bom. Hoje a gente vê uma necessidade grande do atendimento da psicologia infantil. Mas, ao mesmo tempo, vê também a necessidade enorme de pais que precisam participar juntos. E eu digo concomitantemente, né? Não só a terapia infantil, mas os pais também fazem terapia. Não é ele vir junto para o consultório, ele vir junto para o atendimento. Mas, de preferência, a mesma psicóloga, o mesmo profissional, ele dá esse suporte, dá esse atendimento. Porque é muito simples projetar os teus problemas, as tuas frustrações e dizer assim, essa criança está com um problema, tem que levar no psicólogo. Demorou para levar. Então, na verdade, os pais também precisam para saber lidar com essa... É uma fase de desenvolvimento humano e nós já passamos na infância, sabemos como é difícil. Tal qual pré-adolescência, adolescência, juventude, e cada fase do desenvolvimento humano ela é marcada por dores, porque crescer dói, é muito difícil. Sair da zona de conforto é terrível. A gente quer ficar dentro da zona de conforto mesmo que é um lugar onde nada cresce, mas a gente quer ficar lá. E é o grande desafio, e para a criança isso é muito difícil. Então, os pais que estão nos acompanhando precisam entender justamente isso, que o profissional que atende a psicologia infantil, eles sempre orientam que os pais precisam também fazer terapia, participar desse processo. Sim. E qual que é a abordagem de tratamento, né, para o infantil e para o adulto? Boa. Eu, quando estava na clínica escola, na Unesc, que é a Universidade do Extremo Sul Catarinense, tinha a sala Ludo, a ludoterapia. E eu atendia crianças lá. Mesma abordagem, tá? Abordagem que eu digo da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, todavia aplicada ao atendimento infantil. Então, totalmente lúdica
a sala, né? E quem olhasse de fora estava olhando assim, esse psicólogo aí só brinca com a criança, tá? Jogos de mesa, enfim, tudo que tu A olhas, brincadeira é uma forma de perceber um comportamento. com certeza. É através da brincadeira, é através do desenho, é através do pintar. A criança, ela se expressa. Então, a gente está percebendo. Quando eu fiz estágio em escola, eu não tinha muito tempo para observar o comportamento das crianças. Eu lembro que uma vez eu fui para o campo de futebol, eu disse para os meninos assim, hoje nós vamos jogar futebol. Eu não era professor de educação física, poxa. E pedi uma bola emprestada lá. E eu peguei a bola e joguei para cima. E aí eles jogando e jogando. E na hora eu cortei, eu falei assim, deu pessoal, apitei, terminou o jogo. Ah, eles ficaram bravos. Um ficou chorando, o outro veio me dar chute, me dar soco. Por que acabou o jogo e tal? Eu precisava saber. Quem somos nós? Nós atuamos, a todo momento nós estamos atuando, mas quem somos nós? Quando nós somos contrariados, nós nos mostramos. Quando nós somos provados por Deus, quando nós somos tentados e quando nós recebemos não. Além disso, se tivermos a oportunidade de acessarmos o delicioso prazer do poder, se tivermos essa oportunidade, é ali que nós nos revelamos também. Então, todo mundo sentadinho, bonitinho assim dentro da sala. Bom dia, pessoal. Bom dia, querido professor. Ele é o pro, né? Oi, pro e tal. Mas quando a gente está no aflorar das emoções, na inundação emocional, é que a gente acaba se revelando. Então, a psicologia infantil, ela tem, na mesma abordagem, ela tem as suas especificidades, dependendo da queixa, ela vai utilizar-se da ludoterapia como uma das ferramentas, assim como os testes também, que é uma outra ferramenta, para conseguir remoção de queixa e o resultado esperado. E você chegou a mencionar um ponto que a gente vai chegar agora, que é o preconceito com o procurar um psicólogo. Então, muitas pessoas acreditam que isso é falta de Deus, que isso é coisa de doido. Como que você aborda isso, principalmente dentro da comunidade cristã? Isso é fruto do extremismo, do fanatismo e da religiosidade que foi plantada no inconsciente coletivo. E hoje a gente vê as pessoas com sofrimento psíquico, mas por ser fruto de um rótulo de que meu médico é Deus, que depressão é fraqueza, que problema de ansiedade é coisa da cabeça, que falta de Deus, né? Também, as pessoas falam isso, e eu entendo elas, eu não julgo, porque a gente sabe que esse pensamento é fruto de uma tradição oral, e que como eu acabei de mencionar, que o médico, eu não estou louco, porque o psicólogo, né? Para que eu vou no psicólogo? Então tem um preconceito que vem desse extremismo e desse fanatismo que é uma fábrica de loucura. A religiosidade fanática extrema pode vir em qualquer religião. Ela não é saudável. Qualquer religião. Seja na nossa religião ou em outras que existem por aí. Mas tudo aquilo que está para além, está fora do nono fruto, que é o equilíbrio, que é o controle, isso não é sadio, isso não é legal. Eu fico com as palavras de Jesus. Ele disse assim, se tiver tudo ok, não precisa ir lá no médico não. Agora, se tiver doente, e ele não falou doença em que esfera, ele não classificou. Os doentes precisam do médico. Então, se a pessoa está com dor de dente, Jesus está dizendo, não vai no neuro. Se a pessoa está com um problema gastrointestinal, não vai no dentista. Então, Jesus está falando o óbvio. Agora, se é um problema de desordem psicológica, emocional, comportamental, pode ir no clínico geral e o clínico geral vai fazer um encaminhamento para o profissional adequado, que é o psicólogo. Ou vai diretamente para o psicólogo e diz, eu vim aqui porque
estou muito estressado, estou muito nervoso, estou muito triste, eu estou deprimido, estou muito para baixo, além do que é esperado. Não estou sabendo lidar com esse problema aqui, não estou sabendo lidar com essa emoção, com esse êxtase, eu estou muito alegre, eu estou muito feliz. Meu Deus, eu estou tendo prejuízo com isso, então eu preciso de uma orientação. Foi o que Jesus falou. Então eu fico com o que Jesus disse, independentemente, porque eu mencionei anteriormente, né? Comecei a fazer em 2006, teologia e psicologia. Eu fui crucificado, martirizado. E só entre nós aqui, até disciplinado eu fui, mas deixa pra lá. E eu dizia assim, claro, isso tudo vai valer muito a pena. Vai valer demais, eu digo para vocês que valeu, com certeza. Estudar teologia, estudar psicologia foi fundamental para a minha vida. Eu recebi uma ligação de um diretor em 2011, 2012, eu estava ainda na faculdade, com uma proposta muito boa de evangelismo pelo Brasil. Na época, Deus tinha mostrado para o missionário Davi Miranda a campanha Torre Forte. E eu fui pela diretoria em alguns locais e foi dito se eu tinha esse desejo de eu continuar. E eu falei, eu não posso. Eu agradeço muito, meu coração. Eu solteiro, podendo andar para lá e para cá, né? Tranquilo. A minha mãe dizia, vai meu filho, só vai, estou orando por ti. Eu tinha essa oportunidade e talvez que outros jovens também queriam tê-la. Mas eu dizia assim comigo mesmo, eu digo não agora porque é necessário em nome de um propósito. Eu tinha e eu tenho um propósito. Eu tinha uma meta, eu tinha um foco, eu tinha um norte e eu ainda tenho. Eu estou nele e eu continuo olhando para cima. Nosso alvo é Cristo, mas aqui na Terra a gente precisa ter, porque lá na administração eu aprendi que viver sem planejar é impossível. Andar em círculo, a gente anda, caminha, corre e cansa e não chega a lugar algum. Agora, quando a gente anda em linha reta e olhando para a linha do horizonte, a gente granjeia, a gente, onde passa, vai deixando legado, a gente vai influenciando e talvez a gente consiga não ser influenciado. Como o processo cultural e social pode afetar na disposição de pessoas para buscar a terapia? O que eu mencionei, existe o estigma, o rótulo, o preconceito que pode influenciar o fato de as pessoas não buscarem terapia. Todavia, também existe o fator positivo, que é o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, que é uma forma de a gente influenciar as pessoas, encorajando as pessoas para que elas venham romper essa barreira, primeiro interna e depois social, no meio onde elas estão, e simplesmente elas irem. Sabe o que eu ouço bastante de colegas que fazem terapia, de muitos depoimentos? Eu ouço da minha esposa, que fez no início da pandemia, durante, eu acredito que 1 ano e meio, a Joyce teve problemas de crise de ansiedade e ela não sabia, nunca tinha tido isso ainda. E eu, por conhecer já, eu falei, tu precisa fazer terapia. E aí vem de encontro à tua pergunta. O choque que deu nela, tipo, mas eu fazer terapia, eu, psicólogo, tipo, eu ser casado com psicólogo, tudo bem, né? Mas eu fazer terapia, eu procurar um psicólogo? Não, eu disse, eu não sou teu psicólogo. Isso a gente acordou quando a gente casou. Antes de casar, eu disse, eu não vou ser o teu psicólogo, não vou ser o teu pastor, vou ser teu esposo e teu amigo. Eu vou estar junto contigo sempre. Tanto é que, no processo de angústia da crise de pânico, da crise de ansiedade, que quem passou e passa por isso sabe que é horrível, é terrível. Porque o ponto forte é a sensação iminente de morte, né? Parece que a pessoa vai morrer e ninguém pode salvar. Ninguém vai ajudá-la, né? E a Joyce acessou isso tudo e ela conseguiu. E depois ela disse, nossa, olha que incrível, né? Uma psicologia importante. E a psicóloga e o psicólogo, que foi mais de um, não interferiu nada nas decisões dela, na crença dela, na fé dela, porque ela era evangélica, porque ela acreditava em Deus, porque o marido dela é pregador e tal. O teu marido é psicólogo? Tá, me conta mais sobre isso. Não, ele queria falar da queixa dela. A psicóloga queria falar da queixa dela. Removeu a queixa, Joyce, tá aí de alta, parabéns para ti, sucesso, vai lá. E até hoje a Joyce fala, assim, quando ela fala, os olhos brilhando, comentando da psicóloga que atendeu ela, que foi fundamental. Então a gente acaba quebrando muitos paradigmas. E eu creio que através desse nosso bate-papo aqui, desse nosso encontro aqui, isso vai encorajar muita gente
que está dentro de um casulo existencial e vai sair dali em nome de Jesus e vai procurar todos os suportes que existem, né? Seja a conversa com um amigo, a conversa com um líder, a conversa com um pastor, a conversa com uma irmã lá da igreja, a conversa com um médico, a conversa com um psicólogo, tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é sereno. Essa fala é paulina. Paulo diz, nisso pensai. E se ele diz nisso pensai, ele está falando, se eu penso em coisas boas, automaticamente, eu volto na TCC, né? Automaticamente as minhas emoções elas vão ser boas também, meu comportamento vai ser bom. Desculpa, eu já vou terminar aqui. O Robert Leary, ele diz assim, ó, é um manual só de técnicas da terapia cognitiva. Ele diz, olha que legal. Os fenômenos, os acontecimentos geram um pensamento automático. O pensamento automático está ligado com uma emoção. Essa emoção, tu tem que fazer alguma coisa com ela, ela vai estourar dentro de ti, então tu tem que ter o comportamento, tem que atuar a ação. E a física também diz para nós que toda ação gera uma reação. Então, aconteceu, eu pensei, eu senti, eu fiz e teve uma consequência. Quando aconteceu, é fundamental que Epíctetos, um filósofo grego, ele disse assim, não é o fato em si que perturba o ser humano, mas é a interpretação que ele faz do fato. Ou seja, são as lentes paradigmáticas, como que ele enxerga a vida, como que ele interpreta. Tem uma pessoa aqui que o senhor mostrou para mim que vem um vento aí, vem uma prova. Ai, meu Deus! Já viu isso, não? Sim, demais. Né? Meu filho! E Deus olha do céu assim, ó. Deus não tem Deus, né? Ele diria assim, ai, meu Deus. Então, Ai, eu mesmo. Ai, eu mesmo. É a maneira com que a pessoa interpreta. Eu já uso uma lente de aumento, de longo alcance. Aprendi com Jesus. Ninguém teve mais fé do que nem Abraão, né? Mais que Jesus, não. Eu aprendi com Jesus essa visão ali na frente. Eu digo, Deus tem algo tremendo lá na frente lá. Glórias a Deus. Louvado seja Deus porque Ele está confiando a mim essa aprovação. E Ele vai me ajudar, eu vou ser aprovado. E vai ter uma descarga de dopamina, de serotonina, de adrenalina na hora que a bênção chegar, minha vitória vai chegar, aleluia, eu vou cantar um hino, vou contar o meu testemunho. Obrigado, Senhor. Vamos embora, estou preparado para a próxima. Mas é a questão de interpretação. Então, fechando, aconteceu, eu pensei. O pensamento automático, a Bíblia chama de seta, né? Setas mentais, né? Então, fundamental. Interpretou a seta, vem uma emoção. E essa emoção, eu tenho que reagir a ela. E o que eu fizer, eu tenho que saber que vai ter uma consequência. E depois que o leite derrama... Tem que fazer... Né? É. E você lida com pacientes que, mesmo já em tratamento, eles ainda carregam esse estigma, esse preconceito de estarem em tratamento com um psicólogo? Ou a partir do momento que eles entram num tratamento, isso se acaba? Eu estou 10 anos trabalhando com dependentes químicos, então aquela clientela, ela já é uma clientela que recai muito. Então ela passa em comunidades terapêuticas, em centro de recuperação, em clínicas, em CAPS, em ambulatório de saúde mental, em AA, em NA, a própria terapia individual, particular. Eles já estão habituados. É muito difícil ter essa questão da resistência do pré-conceito. Eles sabem da importância do psicólogo para auxiliá-los naquele sofrimento psíquico que é causado pela dependência química. Eu acredito, Brice, que é mais aqui fora, né? Mais aqui fora tem essa resistência. Tanto é que quem está do lado de dentro e já acessou os prazeres da psicologia, o que ela tem de bom, a contribuição dela, que é legal, tipo, eu não pretendo parar de fazer terapia nunca. E alguém fala assim, tu e a Joyce faz terapia para casal. Tá tudo bem com vocês? Eu digo, tá ótimo, graças a Deus. E cada vez melhor porque nós estamos fazendo terapia. Existe essa questão também, né? Uhum. De eu só procuro psicólogo quando tá tudo ruim. Não necessariamente. Eu não espero ter tártaro no dente para fazer uma limpeza, para fazer uma manutenção. Eu faço check-up de coração, não tem problema cardíaco, não tem problema de diabetes, não tem problema de pressão alta, não. Mas
sai menos, a gente gasta menos, não é tão caro. Prevenção é muito melhor. Claro que é uma questão cultural daí, né? A gente tem a cultura do remediar, não do prevenir. Mas colocando a cabeça para funcionar e o bolso também, então a gente acaba adotando essas estratégias preventivas para que a gente gaste menos tempo, menos dinheiro e menos energia. É muito melhor. Então, a gente faz a terapia e aí eu digo assim, não precisa ser semanal. Alguns fazem quinzenal, outros fazem mensal. Eu também. Tá uma correria essa semana, esse mês aí. Doutor, tamo junto, tá tudo certo aí. Não, José, fica tranquilo aí. Aí quando a gente vem aquela carga toda, né? Bota em cima da mesa. Já passou o tempo, agora eu tô indo lá. É como se eu tivesse chorado, como se eu tivesse orado os 50 minutos ali, 1 hora, falado com Deus. Falar com Deus é um santo remédio, é uma terapia, ajuda muito. Conversar, bater um papo com amigos é remédio, é muito bom. Agora, conversar com um profissional que vai te garantir o sigilo, a ética e o anonimato, não vai lançar na rede social, não vai botar o teu nome no WhatsApp, não vai fazer fofoca. Tem gente que paga o psicólogo porque ele não tem amigos, não tem confiança. Ele paga o psicólogo porque ele sabe que o psicólogo vai garantir o anonimato. Porque se frustrou com amiga, se frustrou com um amigo, com alguém, confidenciou algo e se decepcionou. Então a pessoa está pagando lá em nome dessas confidências. Mas independentemente de qualquer coisa, é muito agradável, é muito importante, faz muito bem para a alma. Gessé, e como que você faz para reduzir o preconceito sobre a saúde mental? Que é a ferramenta da terapia cognitivo-comportamental, que é a psicoeducação. Agora, essa semana, a gente teve um encontro com os professores da Rede Estadual de Educação, em Criciúma, e eu fui palestrar sobre como a empatia impacta o mundo e a sua vida. Tu pensa num tema top, abalou tudo. Foi muito forte. Eu não sei se ela era psicóloga, a que palestrou antes de mim, mas muito boa. Quando eu cheguei, ela estava fazendo um relaxamento, a meditação, umas vivências. Aí depois o pessoal se abraçou, se emocionou, chorou. Que energia boa, que clima bom que estava. E eu entrei naquele clima ali para falar sobre empatia. E falar sobre empatia é falar sobre Jesus, né? Ali eu estava falando enquanto psicólogo. Aquela questão de separação de papéis, né? Sim. Eu sei muito bem separar o momento que eu estou palestrando numa igreja, palestrando para professores. Eu sou psicólogo das 8 às 5, das 8 às 17. Depois eu não sou psicólogo, não. Que as pessoas falam assim, né? Nossa, o Gessé fica analisando a gente, né? Fica olhando a gente assim, fica avaliando. Não, gente, eu não trabalho de graça. Eu trabalho das 8 às 17 só. Realmente. É ou não é? Sem Então, dúvida. eu estou no meu trabalho, dentro do meu código de ética tem muito isso. E eu faço o que diz o código de ética. Que na minha atuação profissional, eu tenho que ser técnico, eu tenho que ser profissional. Saindo daquele ambiente ali, sou o Gessé cidadão, o Gessé comum. Estou num ambiente de culto, a psicologia não tem nada a ver com isso. Eu sou cristão, sou evangélico, sou pregador. Posso fazer até citações da filosofia, da psicologia, das ciências humanas, tranquilamente. Agora, eu, enquanto psicólogo, na minha atuação profissional lá nas comunidades terapêuticas, está bem claro, que no meu horário de trabalho, às 20 horas, às 10 horas, às 30 horas, independentemente, repito, não vou orar por ninguém. E às vezes, na inocência deles, eu já teve situação, eu já vi, de acolhidos, né, que chama os internos, de pedir oração. E eu direcionar e dizer assim, ó, o monitor é aquele ali, ele que pode, o pastor é aquele lá. Ali eu sou o psicólogo. Papéis exatamente bem Separar definidos. os papéis. Isso daí não tem problema algum, é bem tranquilo. Que aí vem a pergunta, eu estava no hard esses tempos, e aí o Hervé de Lalande perguntou, como que o senhor faz para separar essa questão do Gessé psicólogo e o Gessé evangélico, cristão, pregador? E eu disse assim, ó, é o Espírito Santo. Só. Não vamos conversar mais sobre isso. É o Espírito Santo. Não tem um fenômeno assim que até aqui eu sou. É o Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista profissional, o meu código de ética já norteia. É vedado ao psicólogo induzir a convicções religiosas, políticas e filosóficas. Sobre isso, Dentro do ambiente
de tratamento terapêutico, eu acabei de dizer que eu não posso induzir e não posso induzir a convicções religiosas. Eu acho que tem que, no teu caso, tem que te benzer. Tu tem que orar mais. Tu tem que orar. Tu tem que tomar um passe. Não. Considera a espiritualidade, mas não faz induções religiosas. Políticas, que é bem polarizado depois de 2018 para cá, né? Esquerda ou direita, tal. Ô doutor, o que tu acha? Fulano ou ciclano? Vota desse lado ou naquele lado ali? Então, a gente sempre inverte a pergunta e quem está buscando o tratamento, quem está buscando o suporte psicológico, não é o profissional, não é. Então, independentemente quais são as convicções religiosas, políticas, filosóficas desse paciente, desse cliente, dessa pessoa que está na minha frente aqui, para mim, eu quero saber qual é a queixa. Por que tu veio aqui? O que está te perturbando dentro de si? Se fosse atender o rei Davi, ele diria, né? Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? A alma era a psique dele, né? A mente dele estava... Mas, fechando a pergunta, a psicoeducação é justamente isso. É num ambiente de palestra, é num podcast, é num bate-papo, é trazer a importância da psicologia, essa associação, dizer que a ciência e a fé, elas andam na mesma direção, no mesmo foco, mas cada uma respeitando as suas limitações, tá tudo certo. Sem se vangloriar, sem se envaidecer, porque a psicologia é mais importante, não porque a teologia é mais importante, não porque a ciência, porque as suas revoluções e as suas evoluções, não porque a Bíblia veio primeiro, não porque Deus veio primeiro, não. Não. Isso aí não vai somar em nada, esse debate vai ser fútil, inútil, vago e muito vazio. Agora, se a gente dizer assim, ó, essa ferramenta tu utiliza em nome desse paciente para ele evoluir, para ele andar para frente, tu utiliza os teus saberes também, eu vou utilizar o meu, isso é um trabalho multidisciplinar, multiprofissional ou interdisciplinar sobre aquele paciente ali e nós vamos andar para frente. Eu trabalhava no CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, e a gente teve um caso ali de violação, enfim, bem particular. E aí, quem estava reunido na mesa aqui, olha só, para tratar um caso, problema bem grave, estava o promotor, representando o Ministério Público, estava eu e a assistente social do CRAS, a assistente social e a psicóloga do CREAS, estava a coordenadora pedagógica lá da escola, daquelas crianças lá, estava as conselheiras tutelares na frente, para tratar um caso. Meu Deus. Então, cada um com os seus saberes, com as suas experiências ali. E não teve envaidecimento nenhum. Não, eu sou mais certo. Não existe isso. Quando a gente entra nesse ato de se despir dessa vaidade, a gente está num avanço muito grande da evolução humana. E você sente que esse estigma, esse preconceito em relação a procurar psicólogo, isso vem diminuindo ou ainda é um longo caminho a ser enfrentado? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho notado isso nas igrejas evangélicas, a redução desse estigma. As comunidades terapêuticas. Antes era a terapia da Bíblia e da enxada. Era só culto e, como é que falava? Hoje são atividades práticas, eram laborterapias. Então, nada de psicólogo. Aqui é oração, jejum, palavra e Deus. Repreender todo o mal e isso aí, acabou. Isso aí, dependência química, ela é só espiritual. Com o tempo, eles vão vendo que ela é neuroquímica, psicológica, emocional e comportamental. E com a inserção do profissional de psicologia, ajudou e muito. Assim como tem atendido também as pessoas que frequentam as igrejas evangélicas e elas mesmas têm passado essa informação de que não é isso tudo que eles falavam, não. Do ponto de vista negativo, né? Ela auxilia, ela ajuda. E a gente ouve assim, ó, se eu soubesse, eu já teria feito terapia a tempo. Ela obteve a salvação emocional. Porque quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela fala assim, se eu soubesse, eu teria aceitado Jesus antes. Por que eu não vim para Jesus antes? Pois é a mesma coisa. E se a pessoa fala assim, por que eu não fiz terapia antes? Jesus não fica com ciúme, não, tá tudo certo. Ele fala, eu quero mais, minha serva, que tu ande para frente, que tu fique legal, que tu fique bem, porque quanto mais tu tiver estruturada nos teus processos, gerenciando as tuas emoções, o teu psicológico, tu vai ter muito mais possibilidade de ter contato comigo, consigo mesma, com a tua família e com o teu ambiente. E como que a sua fé cristã influencia
na abordagem terapêutica? A separação inteligente de papéis. Como mencionei, eu sou cristão antes de eu ser psicólogo. Eu sei que, independentemente das necessidades, das queixas e das crenças do paciente, eu simplesmente vou respeitar. O meu olhar, ele é empático e compassivo. A realidade e a necessidade é do paciente, cada um respeitando os seus pontos e as suas individualidades. Para mim está tudo certo. Até porque o foco, como a gente mencionou, é a queixa do paciente. Eu tenho a minha fé, ele diz que não tem fé, eu acredito em Deus. Ele acabou de dizer para mim que eu não acredito em Deus. Para mim está tudo certo, não tem problema, até porque eu não vou convencê-lo, eu quero só conhecê-lo. E quando a gente chega nesse nível de andar com as pessoas e a gente simplesmente conhecê-las e não convencê-las, a gente consegue ter uma conversa mais leve, mais respeitosa, mais acolhedora e não fica chata, não fica pesada. Porque a pior coisa que tem é tu te relacionar com pessoas no teu dia a dia, que ela tem conversa preconceituosa, extremista, fanática, em qualquer assunto eu estou falando, qualquer. Dona da razão, ela é totalmente encouraçada, ela é totalmente engessada, ela é irredutível, não consegue bater um papo leve. Tudo quanto é coisa, ou ela espiritualiza, ou ela entra dentro do ponto de extremos, e aí eu já vou disfarçando e vou saindo, porque para a saúde mental isso não faz bem. Ou a gente andar perto de pessoas que respeitem teu ponto de vista, embora elas não concordem. E o legal é a gente debater ideias, jamais pessoas. E como que você aborda as questões de culpa e perdão, que são temas tão frequentes no meio cristão? Ali dentro da terapia, como que você aborda esses dois pontos? Falo muito sobre isso. A minha clientela precisa muito do auto-perdão. Isso eu faço terapia de grupo toda semana. Então tem 20, 30. Auto-perdão, perdoar alguém que magoou, alguém que machucou, né? E ceder o perdão também. Então é uma tríade dentro dessa questão do perdão. E o pano de fundo daí tem a culpa. A culpa e o remorso pelos erros que cometeu, por quem foi no passado, que deixou de falar, o que deixou de fazer. E essa culpa vai corroendo a existência no presente, ela vai sofrendo pelas questões do passado, não vive o agora e fica numa ansiedade pelo daqui a pouco, e ela acaba então vivendo numa inércia existencial, porque ela está focada na culpa, no remorso, e não se perdoa por quem ela foi, o que ela fez, e também não perdoa o fulano de tal. Mas a hora que eu chego diante de Deus, eu falo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, pode perdoar, porque aqui está tudo certo. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, porque eu já perdoei todo mundo aqui, pode me perdoar aí. Se não perdoardes, também o vosso Pai não vos perdoará. Então, a questão de perdão e de culpa é uma linha tênue na sociedade, porque entra dentro da questão de psicossomática, que são as doenças emocionais, a descarga emocional no corpo. Existe um estudo de Harvard que diz que aproximadamente 75% das pessoas que procuram o serviço público de saúde nos Estados Unidos, elas procuram porque a queixa é justamente essa, ela é psicoemocional. As pessoas têm problema de culpa, de remorso, porque teve o passado não resolvido, elas trazem essa bagagem para o presente, trazem para o relacionamento, trazem para a família, e ao mesmo tempo elas têm essa dificuldade com a questão de perdão. Anne Frank, uma das sobreviventes do Holocausto nazista, ela diz que as pessoas levam mais flores em morte do que em vida, porque o remorso é mais forte que a gratidão. É forte ou não é? Com certeza. Sem Muito dúvida, forte, né? Sim. Então, quem está levando flores lá, está levando de saudade e tal, mas grande parte é porque não doou flores em vida. Por isso que eu procuro valorizar as pessoas que estão à minha volta. Aquelas que não têm nada para me ofertar, para me oferecer aparentemente. Procuro valorizar as que estão ao nosso lado. Porque nós não sabemos quem elas serão amanhã. Nós não sabemos onde elas estarão amanhã. E independentemente de sabermos ou não,
Nós temos que viver esse momento de maneira compassiva e acolhedora e amar o próximo como Cristo nos ama, independentemente das nossas mazelas, das nossas questões. Então, o perdão, ele é um fenômeno raríssimo que ele resolveria o problema do SUS hoje, no Brasil. Se libertar da culpa, dar descarga no remorso, jogar na lata de lixo a culpa, se perdoar, aceitar que é pecador, não adianta. Bom, tem gente querendo, eu sou bom. Não, bom é meu pai. E ponto final. Todos pecaram, não se discute isso daí. E não há um justo sequer. 3 versículos do ponto de vista teológico dá para criar uma doutrina. Então a gente entende que o homem não é bom, o homem é pecador e ao mesmo tempo somente o Senhor, somente Deus é perfeito. Eu tenho que aceitar então que eu sou limitado, que eu posso errar. E aí o pensamento que eu tenho hoje, né? Eu faria o que eu fiz ontem, o erro que eu cometi? Eu seria quem eu fui no passado? Eu teria ido onde eu fui hoje com esse pensamento que eu tenho? Existe fórmula na física, na química, na matemática, mas no evangelho é tão simples. A fórmula do evangelho é levanta e anda. A fórmula do evangelho do reino de Deus vai e não peques mais. Então e se eu pecar? Não, fica tranquilo, tem um advogado aí. Meu Deus do céu, gente. É incrível, é incrível. O reino de Deus, o evangelho, ele é poderosíssimo. Sem desculpas, simplesmente dar um jeito, levantar e andar para frente. E chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer ao irmão Gessé, que esteve compartilhando com a gente esses conhecimentos que ele nos trouxe hoje aqui. Eu tenho certeza que você que ficou até o final foi beneficiado de alguma forma e o Senhor vai continuar te dando direcionamento através do que você ouviu aqui hoje. Irmão Gessé, agradeço mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida. Já? Passou rápido? Passou Foi rápido, né? Eu que agradeço vocês, gurias, pelo convite de estar aqui. Maravilhoso, esse novo tempo, esse novo momento no ministério. Era um sonho dourado e eu sabia que isso poderia chegar a qualquer momento. Está chegando e para a glória de Deus. Está chegando para a glória de Deus. E eu tenho convicção de que alguém que nos acompanhou nesses minutos agora, nessa última hora, foi tocado de algum modo. Deus nos usou aqui para eles e depois eles vão testemunhar. O nome do Senhor, ele vai ser glorificado. Eu quero terminar dizendo que se Jesus não voltar, eu volto, hein? E se ele voltar... Parte 2, será que vem aí uma parte 2? Estamos aí, estamos à disposição. Se Jesus não voltar, eu volto. Se ele voltar, eu quero vê-los todos no céu. Como diz a irmã Débora, se acaso chegares primeiro, avisa que eu também chego lá. Glória a Deus. Glória a Muito Deus. obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez. Deus abençoe a todos e eu espero você no próximo episódio. A paz do Senhor. Deus abençoe.